pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Inspirar, um espaço que trazemos histórias transformadoras, motivadoras e que nos fazem refletir sobre o nosso propósito. Eu sou a Livinha Vasconcelos, como vocês já sabem, e a cada episódio eu trago aqui pessoas com histórias inspiradoras para todos nós. E é com muita honra que hoje eu estou com meus amigos pessoais, na verdade, e de trabalho, que é Sávio Mota e Ilane Silveira, que somos amigos de muito tempo e há pouco tempo, que são aqui servidores da Câmara Municipal de Fortaleza, junto comigo. E junto a gente está fazendo também a diferença, né não? Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Amiga, eu falo amiga, gente, porque eu e a Alane tem um filho com TEA e outros tipos de deficiência. Sávio tem TEA, tem filho com TEA, tem mãe com deficiência também, pai com deficiência. E eu queria primeiro agradecer pelo convite, de vocês estarem aqui comigo. Isso é muito importante. A gente está nessa luta agora com essa nova gestão de falar, não só falar, mas fazer acontecer. A gente está vendo mudanças. Vocês já estão na casa há mais tempo. Vocês estão vendo, né, como a gente está querendo mudar e fazendo mesmo. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês dissessem quem é um pouquinho de cada um e a história. Um breve resumo, porque se a gente for contar a nossa história, né, a gente já passou por cada coisa. Mas tem que ser muito podcast. É muito podcast. Mas, amiga, me conta um pouquinho da tua história, até para as pessoas conhecerem o nosso João. Tá, vamos lá. Eu sou a mãe do João, né? A minha identidade se tornou a mãe do João, né? E assim, a nossa luta começou há muito tempo atrás, quando a gente descobriu que o João era uma pessoa autista, né? E aí a gente foi atrás de luta, atrás de tratamento, atrás de diagnóstico, dos demais diagnósticos, por conta das comorbidades, e foi isso. E aí a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, né? Na base do diálogo, buscando mostrar que é importante se ter as diferenças, né? Porque assim, as grandes revoluções foram feitas por pessoas diferentes, e ter essa diferença hoje aqui na Câmara é esplendoroso. É muito bom ter a oportunidade das pessoas verem pelo nosso olhar, entendeu, Livinha? E assim, é sobre isso. É nada por nós sem nós. Isso. Né? E a gente quis falar um pouquinho de casa, para o pessoal ver como foi o diagnóstico do João. Do João? Para as pessoas entenderem mais ou menos. O João, ele evoluiu dentro do esperado até 1 ano de idade. Após 1 ano, eu chamava ele não atendia mais. Eu pedia para ele identificar os membros, cabeça, orelha e olhos. Ele não identificava mais. Eu disse, tem uma coisa de errado. Aí comecei a estudar e tal. Aí marcamos o neuro. O primeiro neuro de cara, pelo comprometimento que ele tinha, já deu o primeiro diagnóstico. Aí marcamos o segundo neuro, né? Porque a gente fica naquela. E deu também um diagnóstico. Aí fomos para a segunda parte, que é o que? A luta para o tratamento, né? Que há 10 anos atrás não tinha tantas clínicas como... Ainda falta muita clínica? Falta. Mas não tinha como tem hoje, né? E aí a gente conseguiu o tratamento, a intervenção precoce, que é de suma importância. É muito né? bom você falar isso para as mães. Para poder ter a evolução da criança e para o adulto, Sim. Né? Porque assim, a criança, ela deixa de ser criança e se torna adulto, isso. Se torna um adulto autista. E para ele se entender e perceber isso, a gente começa a intervenção precoce, né? E assim, quando você falou das mães entenderem, é importante as mães entenderem que o filho dela possui uma diferença que é extraordinária, né? Que elas não podem olhar e comparar o filho dela com uma criança neurotípica. Exato. Né? Você enxergar essa potencialidade e ensinar a ele, que hoje eu já dou a voz para ele, já tem 10 anos, já é ele foi lindo que aquele momento do vídeo, não foi aqui? Todo mundo chorou. Eu chorei. Eu também. E assim, eu meio que passo o bastão, né? Isso. Eu passo... E assim, nas redes, eu passei longos anos escrevendo, longos anos falando, e aí chegou uma fase que ele disse, mamãe, eu não quero mais filmar. Tudo certo.
Perfeito, respeito. Aí ele... Mãe, eu quero criar meu perfil agora. Quem quer falar sou eu. Maravilhoso. E é sobre isso, Livinha, entendeu? Botar fala de verdade Dar fala pra ele de verdade, sabe? Pra ele, pro mundo poder ver da forma diferente dele, como é que a gente consegue incluir, tá todo mundo no mesmo grupo. Exatamente. Entendeu? Ele já tem quantos anos, João? Vai fazer 11. Vai fazer 11, né? E aí, Sávio? Conta aí. O Sávio é babado. É babado. Diz aí, Sávio, um pouquinho. Mas comece com teus pais, por favor. Eu sempre começo com eles. Eu sou Sávio Mota. Engraçado eu começar assim, né? Eu sou Sávio Mota me apresentando porque eu faço parte de um grupo chamado Neurodivergentes e a gente começa se apresentando toda vez que tem um novato. Sim. Então a gente fala isso, né? Eu sou Sávio Mota, sou filho de surdos, filho ouvinte de pais surdos, que são os CODA, né? E sou uma pessoa autista, pai de uma criança autista, que é a Fernanda, né? Tenho 8 anos hoje. Eu tô numa família que é neurodivergente, né? Porque também minha esposa, inclusive, é TDAH. Já tu fala assim, cuidado que daqui a pouco a gente chega lá, porque na verdade a gente se junta, né? Sim, a gente sim. se junta com os aliados, com as Sim. pessoas que compreendem essa questão da diferença, né? E das potencialidades que a gente pode desenvolver. E em razão de ter me criado numa família surda, isso para mim já de berço é natural. O pessoal até pergunta, tu sabe Libras desde pequeno, né? Tudo, exatamente, eu cresci bilíngue, né? Inclusive eu uso esse botão aqui sempre que eu posso. Gente, tá aqui, ó. Aqui. É porque justamente para sinalizar, né, que eu sei Libras e se um surdo estiver próximo, precisar, eu posso tentar auxiliar, né? Infelizmente não tem tantos intérpretes, eu já fui durante 1 ano e meio, não, 1 ano e meio não, mas 1 ano, né, no nível de ensino superior. E aí tem uma trajetória que está ligada até à questão do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, né? Eu ainda estou, mas estou me desligando, porque tem todo um processo aí de formação de novos segmentos, e aí a gente tem essa trajetória mais recente ligada também um pouco ao ativismo, à militância, mas nesse sentido de construir pontos, como a gente estava conversando antes aqui, né? Isso é muito importante. E, enfim, eu tive meu diagnóstico tardiamente, com 31 anos. É muito bom falar, porque as pessoas agora, como estão tendo mais leitura e informação, tem muitas pessoas que agora podem se diagnosticar, e isso é muito importante para você se entender. E quem foi o Sávio, criança, o porquê de tudo que ele passou, não é? Sim. E ter uma vida adulta mais fácil, vamos dizer assim. E aí eu até acho muito relevante você colocar isso, porque tem efeitos, né, na vida de uma pessoa adulta. Não é porque agora não vai valer nada, pelo contrário. Perfeito. Isso é uma das coisas que as pessoas mais falam. Não vou atrás porque, assim... Já tô aqui. Já tô aqui pra quê? Tudo. Não, na verdade, gente. olha, você vai descobrir muita coisa. Você vai olhar para trás de uma outra forma e você vai olhar o seu presente e o seu futuro também de uma maneira... Totalmente diferente. É como se tirasse um fardo. Isso. Tô carregando aqui meu fardo da comparação, tá entendendo? Do Da tentar competição, se igualar, se enquadrar. Isso. Quando você tem um diagnóstico, você... Exato. Ufa, eu sempre tive certo, entendeu? Para mim foi isso, foi alívio. Tem gente que absorve de uma maneira negativa, né? Mas para mim foi exatamente, foi alívio. E é muito importante que, assim, você reconheça esse ponto de retirar o fardo, porque nós todos nos criamos nessa sociedade que estruturalmente reproduz o capacitismo, os preconceitos, né? Então é uma coisa que, assim, está dentro de nós também. Então esse medo, às vezes até a gente falar um termo errado, não, vixe, eu falei a coisa errada, ó. É normal, isso acontece com qualquer um de nós, com pessoas com deficiência também, ninguém nasce pronto. Não. Então acho que esse processo de formação do ser humano, do cidadão, né, ele precisa passar por esse reconhecimento do social, a importância do social. É por isso que um podcast como esse, que inspira, né, teve uma época que se falava muito de superação. Eu não uso. Perfeito. Porque superação é meio colonizante. Muito, não uso de jeito nenhum. É a ideia que é estabelecida de fora, de você vai superar uma barra que eu estabeleci. E o inspirar não, o inspirar vem de dentro. Isso. Né? É um movimento de dentro. Né? Eu acho isso, quem sabe da superação é uma pessoa com deficiência. Não use isso para tratar da deficiência, você já sabe muito bem. Isso é ótimo. Sobre isso. E aí tu teve a filha também
Com TEA. Isso. Aí, por acaso, eu tive meu diagnóstico antes dela, né? Assim, no mês que ela nasceu, eu estava fazendo meu diagnóstico. E aí, que foi em novembro de 2016. Não vou errar o nascimento da minha filha. E aí, quando foi em janeiro, eu recebi o meu primeiro laudo, mas isso não resolveu as questões, porque, na verdade, era um laudo psicológico. Sim. E ele não tem uma validade legal e tudo. Sim, sim. E aí, eu tive que correr atrás do médico. E aí, começaram a vir alguns problemas. Virou um périplo, né? Uma jornada atrás do meu laudo, porque eu tive a minha condição negada. Teve um médico que falou que eu estava com problema para dormir, me passou remédios assim. Até chegar o diagnóstico do TEA, gente, eles dão tanto diagnósticos errados. E adulto, principalmente. Adulto, principalmente. E até médico diz que é frescura, né? Isso. Isso é capacitismo, no fim das total. contas, porque parte da ideia de que o autista é necessariamente um incapacitado. Sim. E é sempre essa chave, né? E, na verdade, até não gosto, não vou aqui mudar os códigos médicos, mas, assim, muito se refere aos déficits, né, de comunicação, de sociabilidade. Isso. Eu considero que são alterações. Por quê? Porque déficit já tem um valor. Isso. Às vezes, quando aquela pessoa encontra um meio... De se comunicar diferente. Já é o suficiente se tiver um acolhimento. Exato. E aí não é um déficit. Não é um déficit, É sobre isso. E como eu citei anteriormente, assim, no nosso papo, antes da gente entrar online, criar essa comunicação, que eu digo integrativa, né? Vai integrar a pessoa. E, assim, foi por isso que eu comecei na comunicação. Para integrar o João, não oralizado na época, né? Dentro da sociedade, fazer com que mesmo que ele não tivesse voz verbalizada, né, ele poderia se comunicar de outra forma. E aí é isso, a importância. Perdão que cai de novo na história da surdez, né? Sim. E ela falou de integração, que tem uma diferença entre integração e inclusão. Total. E elas não precisam brigar. Não. Elas se complementam. Estar se complementam, justamente. Era isso que eu ia falar também. Porque as pessoas acham que é só inclusão, é muito mais, gente. Não é só inclusão. Não é só incluir, porque incluir é botar todo mundo no mesmo lugar. E aí? E aí, como é que a pessoa vai dançar se ela não consegue dançar? Justamente. Vai ficar parada? Ela não pode dançar de outro jeito? É nesse aspecto. Né? Nesse aspecto. E a ideia de integrar, às vezes, é confundida como se fosse segregação. Mas não, gente. Você acabou de falar da questão da comunicação alternativa. Isso. Pode ser utilizado, por exemplo, Libras, né, para comunicação alternativa. Isso. Não necessariamente vai ser, até porque é isso que a gente tem que considerar, diversidade. Né? A gente fala muito da neurodiversidade. Então, assim, pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes. Total. E na verdade, todo mundo reage de um jeito. Exato. É só mais evidente para alguns de nós, isso. Né? Só um pouco mais diferente. Justamente. Mas eu sempre falo isso nas palestras. Todo mundo tem um jeito de tudo, gente. A gente dá um jeitinho pra tudo, não é não? O famoso jeitinho brasileiro. Aí o que eu falo muito nos meus vídeos é que as pessoas elas têm que tirar essa questão de que tem um padrão pra se ser. Até a gente botar no mesmo lugar sempre. Só que eu sempre questiono. Tá, somos atípicos. Ótimo, ok. Mas neurotípico, você não é diferente do seu coleguinha que também entendeu? Total. E pra gente poder interagir e existir dentro do mesmo canto, a gente precisa entender a diferença do outro. Exato. E a gente é a mesma coisa, entendeu? Não acho tem que é individualidade, né? Respeitar a individualidade de cada um. De cada um. Às vezes, quando... Vou dar um exemplo, porque eu conheço, por exemplo, a Casa da Esperança, onde acontece esse encontro do neurodivergentes, desse coletivo, né, de jovens e adultos autistas, inclusive idosos, né, que é importantíssimo, tem toda a questão da fase de vida, como você falou, mas pelo convívio que a gente tem lá, aí a gente vê, por exemplo, digamos, você coloca 2 autistas, né, juntos, sai uma briga, porque pode acontecer. Isso. Acontece com qualquer ser humano, com qualquer um. Mas é muito fácil concluir que porque é autista não deu certo. Aí vai dar ruim. É um exemplo só. Já coloca primeiro a culpa no nosso diagnóstico, vício, entendeu? A gente precisa desconstruir. Que é o tal do pré-conceito. Justamente. Tudo vira em torno dele. Que é um conceito errado sobre o que a gente é, né? Total. É sobre isso Total. mesmo. É sobre a luta, né? Que a gente tá aqui pra... a gente tentar tirar esses padrões estabelecidos sobre a nossa
capacidade, digamos então, assim. Tanto é que, assim, de novo, né, a gente sempre aproveita para conversar um pouquinho antes, né, e é bom trazer essas questões para cá. Você falou anteriormente dessas questões da diferença e tudo, e eu pensando, quando eu entrei no grupo, foi um momento legal de perceber justamente que essas diferenças, elas causam estranhamento para mim. Eu não vim pronto. Eu fui entender isso e falar, caramba, na verdade isso parece comigo. Então é uma coisa que eu acho até assim, muito reveladora. E é um processo, como eu falei, e vocês complementaram perfeitamente. Quando você tem um diagnóstico ali e você se permite, porque tem gente que resiste, mas você se permite, aí as coisas começam a ser ressignificadas. Até as pessoas com nanismo também, tem coisas que a gente, o nosso organismo, o nosso jeito, a gente fica, eita, não sou eu não. Fala. Eu falo muito assim, porque a gente, como não tem acessibilidade pra gente, pessoa com nanismo, por exemplo, porque o meu é a parte acessibilidade, né, e mais, essa questão. Aí toda vida que a gente vai sair, o nosso organismo, olha pra vocês verem, ele já se acostuma a gente não ir no banheiro durante o dia, só quando chega em casa. A pessoa com nanismo. Por quê? Porque não tem banheiro adaptado. Todo mundo, às vezes, eu vou trabalhar, tu não vai no banheiro não? Aí eu falo, não, porque não vai estar adaptado pra mim, o banheiro. Então, o nosso cotidiano, ele já faz uma questão de a gente virar essa pessoa. Que todo mundo acha estranho. Aí quando eu vou conversar com minhas amigas, ela Lívia, nosso organismo, ele já se acostuma com esse cotidiano da falta de acessibilidade, faz a gente ter esse jeito. Não é engraçado? Aí vamos chamar de superação. Isso. Entendeu? Quando na verdade tem que mudar a sociedade, tem que mudar o... eu posso ir pra um barzinho e tomar que alguém chega e diz, que exemplo? Eu digo, de quê? Que tô bebendo? Exato. Meu Deus, eu tô só... É como se a gente não pudesse... fazer nada. Pronto. A gente tem que... ok, não pode... Não. A gente não bebe, a gente nada, não sai, a gente não vive. Não vive. A gente não pode se relacionar, Exato. entendeu? E ao mesmo tempo é muito bom estar conversando aqui com pessoas que, né, a gente tem uma afetuosidade, uma amizade, porque assim, entre nós, é muito fácil a gente falar disso e a gente saber que isso é sério, isso acontece no nosso dia a dia. Demais. Mas a gente não, entre nós, a gente sabe que ser uma pessoa com deficiência não é necessariamente uma coisa ruim, que você vai tomar como uma coisa ruim. Nada. E isso é muito difícil da pessoa que não vive com isso próximo, como uma mãe, tudo, entender. Se vocês são mãe, tipo, mesmo. A luta é grande, né? Não, mas se Deus deu, é porque Deus... vai, você coloca Deus no meio. Né? Aí eu fico pensando assim, aí tá tudo certo, eu tudo adoro o mundo que eu vivo, entendeu? Eu até brinco dizendo que eu não quero mudar os códigos médicos, mas quando eu falo transtorno do espectro autista, eu digo, gente, o transtorno são os outros. Eu tô no espectro do autismo com orgulho. Tá até. É diferente, sobre né? Mas é muito difícil. Na verdade, pra mim, assim, o autismo nunca foi uma dificuldade. Você acredita? Perguntou pra mim assim, e tu não quer ser grande não? Não sei que eu nunca fui. Como é que eu vou faz falta, saber? de repente assim, não faz falta. Pra ti mesmo. O que é difícil pra mim são as comorbidades associadas. Exatamente. Essa é a parte difícil. As nossas comorbidades, exatamente. Entende? Não é difícil. E as barreiras, né, que se criam no entorno, que criam socialmente, se mantêm socialmente. Exatamente. E no caso do autismo, muitas barreiras atitudinais, né? Muitas. A gente tem um quadro aqui que se chama Virada de Chave. Eu queria perguntar para cada um a virada de chave para ter essa mudança nesse olhar. O Sávio, eu já sei até a resposta. Mas me diga, você, a que momento você teve o seu momento de virada de chave da sua vida mesmo? Em completo, não só a mãe do João, porque você também é uma mulher. Me diga uma virada de chave na sua vida. A minha virada de chave foi o João. Foi o João, né? Foi o João. Tudo mudou. Tudo mudou, porque assim, até eu ter o João, eu não entendia o mundo que eu vivia. Você tá entendendo? Ele foi a minha virada de chave. Ele que me fez ver que o mundo que eu enxergava me pertencia. Entendi. Entendeu? Que eu ter altas habilidades em alguns aspectos,
que eu não entendia quando eu era criança, por exemplo, que eu desmontei um computador e eu não entendia porque eu consegui montar um computador sozinha. Entende? E assim, ele me fez... A minha virada de chave foi ele me fazer perceber que tá tudo certo de ser diferente. Entendeu? É aquela história do fardo, tipo... Tá explicado. O meu mundo é esse. Essa foi a virada de chave. Eu entender que a minha diferença só tem ponto positivo. Entendeu? Viver a diferença dele, pra mim, só tem ponto positivo. O que é difícil pra mim é ter a sociedade como se tem. Entende? É a sociedade querer, a todo custo, fazer com que a gente se molde aos padrões já estabelecidos. Entende? Quando, na verdade, elas deveriam acolher as diferenças e entender que a gente pode construir um mundo, assim, surpreendente. E ele só tem a ganhar com Só a gente. tem a ganhar, Livinha. Assim, as pessoas, as maiores pessoas que fizeram a diferença no mundo, a maioria delas eram atípicas. Entendeu? Não tô dizendo que a gente, a nossa causa não tem pessoas que tenham questões de aprendizagem. Entendeu? Não tô invalidando essa parte. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter o espaço. É direito da gente ter o espaço. Entendeu? Sendo João do jeito que é, Lani do jeito que é, Livinha, entendeu? Todos nós. É verdade. Não ser invalidado. E a minha virada de chave foi justamente ele. E aí, sabe? Bom, não sei se eu estava já sabendo, porque depois eu percebi, caramba, essa era a minha virada de chave, né? Porque justamente o que eu tenho pensado, eu pensei assim, bom, tudo para mim é processo. Sim, sim. E aí, assim, muita gente se surpreende quando sabe que eu sou filho de surdos, ou no caso, por exemplo, quando nasceu minha filha, eu não estou considerando uma virada de chave porque eu acho que essa chave ainda está girando. Tá girando. Entendeu? É uma coisa assim que eu acho que vocês mulheres, de um modo geral, por exemplo, quando tem um filho, já é muito rápido. Vocês aprendem muito rápido. O homem é um negócio lento, rapaz. É um negócio que não eu ainda estou sentindo. Mas diga. é verdade, é isso mesmo. É culturalmente construído dessa forma também, né? Então, assim, mas para mim a virada de chave ainda é um processo. Foi do diagnóstico, né, do autismo. Do meu diagnóstico de autismo, até acho que eu me senti integrado numa comunidade de neurodivergentes. E aí esse coletivo neurodivergentes do qual eu participo. Porque aí eu vi um cara do meu lado que babava. Entendi. E é como eu falei, a gente desconstrói isso. É muito mais fácil quando a gente já está imerso, né? E aí quando a gente está de fora, reconhecer a vivência do outro, seja a dor, seja a alegria, é muito difícil. É muito fácil chegar, olhar ali e falar, diminuir assim o que ela fala, pensar de uma maneira infantilizada e tudo, só por um aspecto, uma característica. Né? Reduzir a pessoa àquela característica. Isso é muito fácil de acontecer. Então, uma pessoa que está do meu lado, e tá babando tudo. Eu sempre fui tido como inteligente, articulado, esse tipo de coisa, como a Lani falou aqui também. Mas eu olhar para ele e falar assim, eu sei que esse cara é um ser humano que nem eu. Né? Isso, por isso que eu digo, uma virada de chave é um aprendizado. Eu tive a sorte de nascer numa família que eu chamo de surdo-nativa, né? Isso me fez olhar a diferença com mais facilidade, né? Mas a gente nunca tá pronto. Então, para mim é um processo. Mas é uma virada de chave meio grande, né? Foram várias, eu acho que foram várias viradinhas ao longo. Eu acho que tu já nasceu com virada. Né? Talvez eu tô na segunda volta, né? Tá na segunda volta. E aqui a gente tem um quadro que se chama Pergunta Surpresa. Estão preparados? Tá, sabe? Eu falei que podia ser surpresa mesmo. Eu não queria saber. Sabe? E aí? Só tem surpresa. Deixa eu fazer aqui a perguntinha pra vocês. Mas o envelope é uma tensão a mais. É pra dar um impacto, entendeu? Porque ela gosta de fazer impactos. Se vocês tivessem a chance de escrever uma carta para alguém que está começando agora uma jornada parecida com a de vocês, uma pessoa com TEA, um pai e uma mãe, o que você diria nessa carta para esse pai, essa mãe, esse familiar? Primeiro que a gente sabe que a pessoa com deficiência, a maioria é mãe solo, mas hoje a gente fala família.
O que você diria? Diz aí, amiga. Então começa comigo. É babado. Primeiro as mulheres. É babado. Eu fui mãe solo durante muitos anos, Sim. né? Na verdade, a minha maternidade atípica, ela já começou solo, né? E a gente tem que falar sobre isso. Mesmo com parceiro, muitas mães são solo. Muitas. Muitas. Eu costumo dizer que o filho é de mãe, né? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. O que você diria? O que eu tenho a dizer é que calma, sabe? No final das contas, tudo vai dar certo. Vai, é verdade. Entende? Porque no final das contas, a gente descobre que o mundo é igual para todo mundo. Eu já ia falar isso. A gente não gosta de falar, tipo assim, é um novo mundo, não. A gente quer o mesmo mundo. O mundo é igual para todo mundo. Entendeu? E a gente só vai se perceber isso no processo. O processo é super importante, Livinha. Assim, no começo, eu queria acelerar a terapia, acelerar. E aí eu fui percebendo que ele estava cansado. Entendeu? Aí eu percebi que o tempo faz parte do processo. Aí a gente vai entendendo que o tempo é necessário, que a aprendizagem do tempo é necessária, entendeu? E assim, ter essa calma e esse discernimento de que a vida é feita de ciclos. Uhum. O ciclo de hoje é esse. Daqui a um tempo é outro. E outro. E chega uma hora que você percebe que tá todo mundo no mesmo mundo. Com todas as diferenças. Entendeu? Nem o nosso DNA é igual, irmã. Ninguém. Entende? E que uma hora vai dar certo dentro da sua perspectiva de vida. E um conselho que eu dou assim para todas as mães que eu assim, a maternidade atípica solo, ela é dificílima. Muito difícil. Ela é cansativa. Ela mexe muito com o nosso psicológico, né? Assim, e o que eu digo para elas é respira e acredita. Que a gente tem que acreditar. A gente não vive no mundo sem acreditar em alguma coisa, sem se pegar em alguma coisa, né? E assim, tudo vai dar certo, no final das contas, tudo sempre dá certo, né? Assim, a gente de luta, a gente vai lutando, vai buscando caminho, vai procurando dar voz e tudo mais. Eu sei que é um caminho super difícil, mas olha, a gente já tá dando um passo gigante, né? Um passo de escuta, um passo de inclusão, né? O Sábio aqui, que já tá na casa também, a gente até conversou, né, Sábio? Sobre essa parte da inclusão que se tá tendo agora. Então, assim, calma, que as coisas vão se... O quebra-cabeça vai se encontrando, as peças vai se encontrando, e aí a gente vai encontrando um ao outro, aí a gente vai agregando. É sobre isso. Na minha visão, é sobre isso. E aí, Sávio? Eu acho que, assim, é muito interessante sempre conversar, sempre descobre coisas novas, né? Parece que não... Tá lá, sempre tem uma novidade. E a minha esposa, né? Minha maior parceira do dia a dia de vida, intelectual também, Patrícia. Ela é uma mãe que eu sei que não é solo, porque eu me esforço, mas eu tenho as minhas dificuldades. Claro. Mas eu reconheço essa parte, nessa dimensão da feminilidade na questão do autismo. Ela é, assim, fundamental entender as mulheres autistas, entender as mulheres que são mães atípicas, né? E que muitas vezes tem uma dificuldade muito grande ali de apoio, de uma rede de apoio. Sim. Então, acho que se a gente for pensar nesse recorte, principalmente, é valiosíssima a questão dessa rede de apoio. E saber que isso é política, no fim das contas. Isso. Né? A gente pensa na questão partidária, quando fala de política e tudo. Não, gente, não é só isso. Né? Na verdade, o que anima a política de fato existia muito antes de partido existir. Isso. Então, essa dimensão do social mobilizado é que a gente precisa atingir, né? Produzir essa nova realidade a partir da nossa associação, enquanto seres humanos, antes de qualquer coisa. Então, acho que seria nessa linha a minha carta. Por último, temos o quadro Trio Inspira. Estão preparados? Pro encerramento. Simbora.
eu quero saber de vocês. Primeiro do trio. Primeira perguntinha é: quem te inspira? Eu posso falar? Eu vou pular na frente. Vai, eu pulo. Aceita. Perdão, a minha família. A minha família me inspira muito desde o nascimento, do meu nascimento e passando pelo nascimento da minha filha, né? Eu citei minha esposa Patrícia, tem minha mãe Silvia, a gente hoje somos nós 4 em casa, meu pai é falecido, mas se a gente for falar família extensa também, aí com certeza é importantíssimo, mas a minha família é a minha maior inspiração. Quem te inspira, Quem me amiga? inspira é a minha mãe. Tua mãe? Minha mãe Que foi maravilhosa. solo, desde que ela engravidou, ela foi solo, né? E a minha mãe, dentro das suas... do seu conhecimento, que não era tão vasto na época, porque eu fui uma criança com epilepsia também, entendeu? E minha mãe era só. A minha maior inspiração sobre ressignificação de amor é da minha mãe. Entendeu? Ela me inspira. Quem você quer que te inspire? Que você... Assim, na minha visão quem que você quer que te inspire? Que a partir de hoje você seja um exemplo. Que eu seja exemplo para essa pessoa. Quem você quer inspirar? Isso para mim é um papel muito difícil de assumir. Mas você já inspira muita gente. Mas aí eu percebi isso, né? Sim. Eu percebi que assim, não é a minha escolha já. É uma coisa que eu tenho que aproveitar as minhas habilidades, as minhas características e falar assim, cara, meu autocriticismo, deixar ele de lado, falar assim, não foi bem, esquece. As pessoas estão aprendendo e eu acho isso valioso. Então, eu gostaria muito de inspirar principalmente quem é neurodivergente ou suspeita que mas está se sentindo muito só. Eu acho que essa pessoa precisa encontrar mais pessoas diferentes, às vezes estranhas, às vezes esquisitas como ela, para poder ter uma vida melhor. É verdade. E aí, amigo, quem você quer? Eu acho muito desafiador essa pergunta, sabe, Livinha? Porque, assim, quem eu quero inspirar são as mães que não acreditam que ela vai encontrar uma fase boa. Dentro de tudo isso, ela vai encontrar uma fase boa, entendeu? Porque, assim, eu busco ver o lado bom de tudo. E tem muitas mães, óbvio, que a vivência delas é completamente diferente da minha. É isso, cada um tem sua vivência. Cada um tem sua vivência, cada um tem sua realidade, cada um tem as suas limitações. Eu queria realmente inspirar isso, fazer com que elas acreditassem que a gente pode ter um futuro melhor, tá entendendo? E quem você quer que eu traga aqui para inspirar também outras pessoas? Sério. Eu tenho medo de cometer injustiças assim, enormes, porque tem muita gente na caminhada. Mas assim, poderia citar o meu tio Sullivan Mota, que é muito conhecido lá do IPRED, a doutora Fátima Dourado, que é a coordenadora do Grupo Neurodivergentes, né? Poderia citar assim, muita gente, mas eu vou meio que devolver com um desafio, pode ser? O Alexandre Costa também, eu tenho que citar ele. O Maurílio Melo, meu terapeuta, vai muita gente, mas traga uma pessoa surda. Traga uma pessoa surda, né? Isso... Arrasou demais. Eu acho, para um podcast, Arrasou pessoa demais. surda, acho que a ideia é essa mesmo, é um desafio. Arrasou Vamos fazer. Muito. Já Não me validei aqui. Agora tá complicado, A minha amiga. indicação. Tá complicado. Não, mas eu tenho certeza que tem muita gente importante na sua história que me Mas diga inspirou aí, a também. pessoa que você quer que eu traga para inspirar pessoas também. Eu tô vendo ela bem ali. Eu nem sabia se eu Não podia dá falar. spoiler. Vai. Corta. Na verdade, o Alexandre, filho da doutora Fátima, Sim, Mapurunga. É verdade. Alexandre Mapurunga. foi um cara que me ajudou muito, assim, na minha visão sobre a causa, sabe? sim. Eu acho o Alexandre, assim, de uma mente, assim, impressionante. É tanto que ele tá onde ele tá hoje, entendeu? E, assim, a doutora Fátima, foi o primeiro livro que eu li sobre autismo, foi da doutora Fátima. Maravilhosa. Pra poder entender. Bem, aí quando ela spoilers. falou dos filhos e tal, eu disse... Sim, é verdade. Ela realmente é sobre isso. Gente, queria agradecer, Sávio, Lani, meus amigos nessa luta. Pra quem não sabe, eu e a Lani, a gente já trabalha na luta há uns 3 anos, né? E o Sávio tô conhecendo agora. Pra você ver que mesmo na luta, mesmo trabalhando, eu aprendo muito com o Sávio agora. A gente tem muita troca, porque eu tô direto lá no setor dele também, né? A gente quer fazer mais mudança.
Esse foi um momento, assim, de família, de acolhimento, de amor, de respeito. E foi muito bom porque a gente tirou muitas dúvidas e abriu a mente de muita gente que certeza vai assistir esse programa e vai ver que você não está sozinho, né? E temos várias famílias diferentes aqui. Vocês foram um exemplo, por isso que eu quis trazer vocês para cá. Porque aqui na Câmara temos também essa diferença, sim. Né? E a gente está fazendo por onde. Muito obrigada por vocês aceitarem estarem aqui comigo. Perturbei um pouquinho vocês, Maria, tudo certo. Foi ótimo, obrigado. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero que você goste, compartilhe, comente, siga o nosso quadro aí. E também eu quero agradecer mais uma vez que vocês estão aqui comigo. Eu estou amando fazer parte desse momento. É uma mudança muito grande. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.